Bem-vindo a mais um dia de conteúdo aqui nesse canal. Tô muito feliz de ter você aqui. Hoje eu fiquei com preguiça de ficar na cadeira, gente. Já vim logo aqui para um lugar confortável, porque eu quero falar com você de coração para coração, abrir um pouco da nossa vulnerabilidade, trocar como ser humano com você. Eu já te falei e eu acho que é bom repetir. Eu sei que você tá aí assistindo esse vídeo em algum lugar, no seu conforto da sua casa, no seu carro, no seu trabalho. Não sei, mas no meu coração é como se a gente estivesse assim, pertinho, batendo papo. Mais um vídeo aqui e eu tô muito animada para ver o que o Senhor vai fazer aqui no nosso meio ainda essa semana. Mais uma semana começando com muita expectativa. Como que foi a sua segundona de Deus e como que tá sendo a sua terça-feira? Sim, eu não sei se você vai me ver no dia que esse conteúdo está sendo postado aqui no canal, mas para você que tá agora e você não me conhece, nós postamos aqui às terças e às quintas-feiras a partir das 17 horas. Às vezes o YouTube dá uma brigada comigo e posta depois, mas pode saber que de terça e de quinta você pode esperar que a partir das 17 horas vai sair um vídeo aqui nesse canal. Muito prazer, meu nome é Letícia Erdi, eu sou cristã e eu sou psicóloga e hoje eu vim aqui bater um papo com você sobre amadurecimento. Eu sei que é uma palavra conhecida por todo mundo. Nós somos pessoas maduras, nós devemos ser pessoas maduras. Mas não é sobre esse tipo de maturidade que você deve estar pensando aí que eu quero conversar com você hoje. Pra quem tá chegando agora e não sabe do que se trata esse canal, gente, eu vou ter que repetir tantas vezes quanto for necessário que nós estamos aqui para desmistificar a sua vida cristã cotidiana. Sim, gente, porque ser cristão dentro da igreja é muito fácil. Agora, como que nós fazemos para sermos cristãos com todas as nossas questões mal resolvidas, os nossos traumas, as nossas dores? Só é Deus para nos ajudar. E como que nós podemos fazer para avançar em direção às promessas de Deus? E pensando nisso, na quinta-feira nós vamos estrear o quadro chamado Crente Pode, que nós vamos falar à luz da palavra de Deus, a Santa Bíblia de papel, o que o Senhor espera da nossa conduta. O que nós podemos ou não podemos fazer, o que nós devemos e o que nós não devemos fazer e como nós podemos escolher agradar e honrar o nosso Senhor. É um quadro que vai vir cada vez um tema diferente, então já vai comentando aqui o que você gostaria, o que você tem dúvida para saber se é pecado ou se não é pecado. E eu já vou te adiantando isso para te falar o seguinte: nós faremos aqui uma discussão com base na palavra de Deus e só. Não trataremos sobre bandeiras de igrejas e, como é que eu posso falar, né? Dogmas e, doutrinas de homens. Não. Até porque a gente sabe que cada igreja defende alguma coisa sobre alguns assuntos e aí vira maior chabu, maior polêmica, mas nós falaremos à luz da palavra de Deus e nós compartilharemos as nossas experiências com vocês. Então, dito isso, tu já põe aqui, ó, me inscrever-se, porque você não vai se arrepender de me seguir aqui no canal. E pode ativar o sininho também, porque na quinta-feira, a partir das 5 horas, eu venho aqui com meu amigo do meu coração, o Nathan Perim, pra gente trazer esse conteúdo com vocês, pra vocês. E eu tenho certeza que vai ser um tempo novo aqui no nosso canal, tá certo? Tô muito ansiosa por esse momento, eu tenho certeza que vai ser algo de Deus para as nossas vidas. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, que hoje nós vamos falar de Bíblia, em Gênesis 18, no versículo 17. Enquanto você vai abrindo aí a sua Santa Bíblia de papel, eu não precisaria dizer, mas eu já vou logo dizendo que eu não quero que você pause este vídeo, porque nós somos seres distraídos. E existe uma grande chance de você pausar esse vídeo pra ver a referência, você nem voltar mais aqui. Então anota a referência. Eu sempre deixo o link anotado aqui no rodapé dos vídeos, as nossas referências bíblicas, a gente fala muito de referência aqui. Então vai sempre anotando, porque você pode consultar depois, ou então se você me ver aqui, você já sabe que você tem uma obrigação. Pega a sua Santa Bíblia de papel, pega a sua caneta, pega o seu lápis. Então, abriu sua Bíblia? Êxodo 18, versículo 17. Diz assim, quem tá falando aqui é Jetro. O que você está fazendo não é bom. Você ficará esgotado e deixará o povo exausto. É um trabalho pesado demais para uma pessoa só. Agora ouça-me e escute meu conselho e Deus esteja com você. Vou parar aqui na parte A do versículo 19 e olha só, versículo 17 de novo. O que você está fazendo não é bom. Parece que não tem nada a ver, mas quem me acompanha que sabe que no final dá tudo certo. Antes de começar a te explicar sobre a passagem que nós acabamos de ler, eu quero te falar que o conteúdo desse vídeo não é para te trazer culpa.
Eu sei que eu andei meio bravona, eu falo que eu tenho a unção da irmã mais velha. E a irmã mais velha, ela é estourada, ela quer que os irmãos mais novos, tudo se apruma na vida, ela fica irritadora. Eu sou a irmã mais velha na minha casa, né, gente? Eu sou a filha mais velha. Então eu tenho um pouco desse perfil. Mas tudo que eu venho aqui, que eu brigo com vocês, que eu mando se escrever na cara, é com muito carinho, porque eu quero ver vocês vivendo o melhor de Deus na vida de vocês. Talvez até aqui você tenha me ouvido falar sobre tantos conteúdos e muitas vezes na tentativa de mudar de vida e de conquistar lugares novos, descer em novos níveis no seu relacionamento com Deus. A verdade mesmo é que quando você olha para as pessoas vivendo o que você gostaria de viver, mas que você ainda não está vivendo, você se sente culpado. Mas nós temos esse engano de achar que as pessoas nascerão prontas. Você precisa parar de ficar olhando para a vida das pessoas e desejar viver o que elas estão vivendo da forma como elas estão vivendo, sem considerar que você tem a sua própria história de vida. Aqui a gente está vendo uma conversa, e não é uma conversa qualquer entre pessoas quaisquer. Aqui nós estamos vendo Moisés recebendo conselho do seu sogro Jétro. E você precisa, você que está chegando agora, que não tem muita familiaridade com a história bíblica, você precisa entender a situação que está acontecendo aqui. A Bíblia conta que o povo ficou muitos anos como escravo no Egito, certo? O povo de Israel. E durante todo esse tempo de escravidão, o faraó, ele vai oprimindo este povo, mas o Senhor está fazendo o quê? O Senhor está fazendo com que esse povo multiplique. E quanto mais faraó oprime o povo de Deus, mais o povo cresce. Até que faraó, ele dá um decreto para as parteiras que atendiam, né, as mulheres grávidas, e ele manda fazer o seguinte: quando você vê que é um menino, você pode passar a mão, você pode matar e acabou. Só que nesse meio tempo, uma mulher chamada Joquebede, ela é engravida e ela vai dar à luz a um menino e ela vai esconder esse menino e ela coloca aquele menino, ela cuida daquele menino durante um tempo ali e ela, na hora que ela vê que não tem mais que ela possa fazer, ela pega esse menino, ela prepara um cesto e ela coloca à beira do rio. Gente, Moisés não foi colocado no rio igual conta lá no filme do Príncipe do Egito, tá bom? Aquilo ali é só história. A Bíblia conta que ela coloca perto do Nilo, em meio aos juncos, mas não era na água, tá? Pelo amor de Deus, aquilo ali é só desenho mesmo. Até que a princesa, filha de Faraó, encontra aquele bebê ali e ela resgata aquele menino e dá o nome de Moisés porque ele foi encontrado nas águas. E aí a Bíblia vai dizer que quem vai cuidar deste menino é a própria mãe Joquebede. Acontece um tudo aí, vai ler Êxodo que você vai entender onde que eu quero chegar. E Moisés, de alguma forma, ele entende para o que ele veio a essa terra, que era libertar o seu povo da escravidão. Mas dá tudo errado, gente. Ele vai tentar fazer nos meios dele mesmo. E ele vai matar um egípcio. E ele fica assim com medo de morrer. E ele foge. E ele vai embora. E ele vai para a terra de Midian. E em Midian, ele vai se casar com Zípora e ele vai apagar toda essa história dele como um príncipe do Egito, como um libertador do povo de Israel, e ele vai viver como um pastor de ovelhas. E enquanto ele está vivendo ali na família do seu sogro Jétro, Moisés tem um encontro com Deus em meio à sarça ardente, que ela tinha fogo, mas ela não se consumia, ela queimava, mas ela não fumegava, o negócio não ficava carvão. E Deus dá uma ordem para ele, que é para ele voltar para o Egito para libertar o seu povo. Por que eu te contei tudo isso? Porque você precisa entender em que momento da história essa conversa está se passando. E aqui, neste exato momento em que Jétro está aconselhando Moisés, ele já tinha fugido e já tinha ido para o deserto, já tinha se casado, já era pai, já tinha tido um encontro com Deus, ele já tinha operado sinais e maravilhas no nome de Deus. Ele já tinha, inclusive, libertado o povo da escravidão por meio da manifestação das 10 pragas no Egito. Ele já tinha transformado água em sangue. Ele já tinha evocado rãs. Ele já tinha evocado a escuridão. Ele já tinha evocado gafanhotos. E tudo aquilo que ele evocava no nome de Deus, ele orava e a praga cessava. E ele já tinha determinado a 10ª praga e o anjo da morte já tinha passado sobre o Egito e levado os primeiros filhos do Egito, e o Senhor já tinha também preservado os primeiros filhos do povo hebreu, o povo de Israel. É deste Moisés que nós estamos falando. O Moisés que ele tocou na água do Mar Vermelho e o mar se abriu. O Moisés que
toca na rocha e a rocha, ela começa a liberar água. A gente tá vendo aqui um Moisés que ele ora ao Senhor e o Senhor manda o maná e ele manda a cordonizes. É desse Moisés que nós estamos falando, um Moisés que pouquinho aqui antes, minutos antes, né, da história aqui, provavelmente alguns dias antes, ele está prestes a subir o Monte Sinai para receber grandes revelações de Deus. É o Moisés que vai ver o Senhor passar pelas costas e não vai morrer. É deste Moisés que nós estamos falando, que vai estar na presença de Deus. Eu não estou falando de um Moisés fugido. Eu não estou falando daquele Moisés imaturo, que ainda era o príncipe do Egito. Não é desse Moisés que nós estamos falando. Nós estamos falando de um homem revestido de autoridade e de poder que está fazendo uma coisa errada. É pecado o que ele está fazendo? Não, não é pecado o que ele está fazendo. Mas nós estamos vendo Jetro usando da sabedoria da idade dele para aconselhar um homem cheio de Deus com relação a algo que ele precisa melhorar. Nós acreditamos que, porque nós servimos ao Senhor de todo o nosso coração, nós estamos isentos do erro, porque nós caminhamos por uma liderança do Espírito Santo. Mas a verdade é que, por mais que Moisés tivesse acesso direto ao Senhor e à fonte do seu poder, o Senhor não livrou Moisés da inexperiência e muito menos da necessidade do amadurecimento. Ele passou pela necessidade de se aperfeiçoar como homem e no Senhor. Nós precisamos entender, gente, que nós temos que amadurecer. Mas é mais que entender que nós temos que amadurecer. Nós precisamos entender que o amadurecimento vai acontecer muitas vezes no lugar do Moisés, o que você está fazendo não é bom. Moisés, você vai ficar esgotado e não só você vai acabar prejudicando o povo. Gente, nós temos milhões e milhões de pessoas aqui naquele povo. A Bíblia fala que aquele povo era numeroso igual a areia da praia. Era muito raio de gente. E o que começa a acontecer? Gente, ou se tem um povo que sabe arrumar problema, é nós. A gente arruma problema até quando não tem problema, que a gente fala assim, tem nenhum problema acontecendo. O que será que tá acontecendo, hein? Meu Deus, a gente não sabe nem se deixar em paz, que a gente já vai arrumar encrenca pra nós resolver. Deus tá dando um momento de paz, que você começa já a falar assim, tem alguma coisa errada. Ih, será que eu tô em pecado? Não, você não sabe conservar a sua paz. Nós somos mestres pra fazer coisa errada. Agora, você imagina milhares e milhares de pessoas e um líder. E o que Moisés fazia? Botava todo mundo numa fila e este único homem de Deus, ele ia resolver sozinho toda a demanda daquele povo tudo. Gente, não ia dar certo. Vocês acharam que eu não ia falar isso hoje, mas já logo tô falando aqui. Não ia dar certo. Moisés, ele tinha a sua experiência com Deus. Ele tinha a sua intimidade com Deus. Ele sabia tocar na rocha e sair água. Deus estava ensinando como Moisés seria um líder. Mas Deus não livrou Moisés de ouvir de Jetro o que ele precisava fazer. Às vezes, nós estamos esperando que o Senhor desça do céu com a bandeja na nossa frente e fala assim, pegue aí este pergaminho que ele te dará 100% do caminho pelo qual você deve seguir. E você não errará, e você não terá resistências, você não enfrentará barreiras, você será 100% abundante em tudo que você tocar, vai dar 100% certo tudo, e eis que você vai e o caminho já está pronto, aberto à sua frente. Gente, não é assim. Deixa eu já tirar isso aqui da sua cabeça. Muitas vezes, mesmo nós vivendo a vontade de Deus, nós vamos precisar de uma pá, de uma picadeira, nós vamos precisar de um serrote, porque o caminho tá aqui, ó. Sabe? Tá aqui assim na minha frente, mas tá tudo cheio de trombolho. Quem vai ter que tirar é você. E muitas vezes o Senhor vai fazer com que isso aconteça para que você aprenda, para que você amadureça. Deus poderia ter dado uma revelação instantânea para Moisés sobre como ele poderia resolver o problema daquele povo. E o que eu acho mais engraçado, o que eu acho mais interessante é que a Bíblia, ela não nos oculta as falhas.
Não, a Bíblia ela mostra para nós que Moisés, ele era uma pessoa como eu e você, que necessitava de aprendizado e de amadurecimento, porque nem Moisés, que era Moisés, que logo após ele vai falar assim: olha, risca o meu nome desse livro se você não for comigo. Esse Moisés aqui não nasceu pronto. Se Moisés não nasceu pronto, gente, Moisés foi só Moisés mesmo. Por que nós achamos que para nós vai ser diferente? Não vai ser. Nós somos pessoas com as mesmas capacidades e as mesmas limitações, com os mesmos potenciais que Moisés era na sua época. O que nos diferencia de Moisés é a disponibilidade do nosso coração em aprendermos do Senhor. Nós precisamos entender que andar com o Senhor não nos exime de acatar a sabedoria de pessoas mais experientes do que nós. A Bíblia vai dizer em Provérbios que o sábio, que na multidão de conselhos há sabedoria. Muitas vezes nós numa imaturidade, eu não vou falar numa malvadeza não. Quando nós começamos a andar com o Senhor, eu gosto de falar que nós somos seduzidos pelo Espírito Santo de Deus e nós queremos beber na fonte aquilo que o Senhor tem para nos dizer. E muitas vezes Deus está usando as pessoas para polir o nosso caráter, o nosso comportamento, para nos aperfeiçoar dentro da vontade dele. E o Senhor vai usar quem, gente? As pessoas ao nosso redor. Eu sempre falo que Provérbios diz que como um ferro afia outro ferro, um irmão afia o seu irmão. Mas nós queremos ouvir só de Deus. Aí quando Deus está falando das outras pessoas, as pessoas que calem a boca. O vídeo na semana passada, na terça-feira eu acho da semana passada, quando eu tô falando sobre será que você já tentou de tudo mesmo pra mudar, eu falo sobre você ter pessoas pra buscar um feedback honesto. Só que nós queremos aprender de Deus. Mas se Deus vai se revelar através das pessoas, as pessoas que calam a boca mesmo, que a gente não quer receber. Porque nós achamos que nós somos melhores do que as pessoas. Gente, não tem prova maior de imaturidade da nossa parte do que isso. E se você acha que eu tô isenta só porque eu tô aqui falando com você, não, eu tô aqui falando com você porque eu reconheci meu problema primeiro, tá? Não tem nenhum vídeo aqui, eu acho, até hoje, que apareceu nesse canal, que o Senhor não tenha falado comigo primeiro. E nós precisamos entender que nós precisamos ter essa postura de humildade para receber um conselho vindo de Deus através da vida das outras pessoas, para que nós possamos amadurecer. Então, primeira etapa para que nós possamos amadurecer é: tem coração humilde. Reconhece que você não é esse alecrim dourado todo, que você é esse cara da perfeição todo e que você precisa abrir o seu coração e colocar em dúvida aquilo que você pensa que é certo. Porque nós temos muita sabedoria numa multidão de conselhos. E se os conselhos muitas vezes estão indo contrário àquilo que você acredita, vale a pena você se perguntar: será que eu preciso mesmo amadurecer? Quando nós temos um coração humilde no Senhor, aquilo que vem como uma crítica para nós, gente, não tô falando de pessoas que estão te criticando para te destruir. Não é isso. Eu tô falando de pessoas que estão te dando conselhos, estão te dando dicas, estão conversando com você sobre coisas que você pode mesmo melhorar. Eu não estou te falando que todas as pessoas se importam com você. Não são todas as pessoas do mundo que estão ao seu favor. Não, não é isso. Mas o contrário também não é verdadeiro. Não são todas as pessoas do mundo que estão contra você. Então nós podemos acreditar que Deus não fez o homem para viver só. Se Deus não fez o homem para viver só, isso quer dizer que Deus vai nos dar amigos. Davi teve um grande amigo, Jonatas. Jonatas era quem, gente? Filho do inimigo de Davi. Filho de Saul. Saul queria ver Jonas assim, ó, pela beirada do Cabo da Boa Esperança, ó, passando além do Rio Azul. Mas Davi soube reconhecer que Jonatas era um amigo fiel. O Senhor coloca pessoas no nosso caminho para nos mostrar o que nós precisamos fazer. Mas nós queremos ouvir só de Deus, né? Gente, eu fico pensando assim, sabe? Que Deus usou uma mula... Usou não, né? Permitiu. Porque Deus mesmo queria matar Balaão, que ele estava bem merecido mesmo. Deus permitiu uma mula empacar e falar com Balaão: o que você tá fazendo aí? Eu tô te livrando de você morrer ali na mão do anjo. Você acha mesmo que Deus não pode usar as pessoas para falar com você, que você precisa amadurecer, que você precisa mudar? Falei isso aqui no vídeo passado também, lá do Será que você já tentou de tudo?
ter alguém que nos dê um feedback honesto, pessoas que nós confiamos, que comeu 1 quilo de sal com a gente, que vão falar pra gente o que a gente precisa fazer. E ter uma postura de humildade é essencial para você começar a amadurecer. O princípio da queda é quando eu me apoio na ideia de que eu sei muito bem o que eu tô fazendo na minha vida, muito bem, obrigada, não pedi sua opinião, você fica bem aí e eu fico bem aqui e eu vou fazer o que eu quero e se Deus quiser, Ele que desça na terra para falar comigo. Aí sabe qual é o problema? Às vezes Deus tá falando aqui, ó, através da palavra, você vai orar, aí Deus tá tocando no seu coração que você tem que mudar. Você vai na igreja, o pastor tá falando sobre mudança. Aí, porque Deus não tá usando um profeta. Ei, Nébias, assim diz o Senhor. Você não tá achando que Deus não tá falando. Provérbios 3, nos versículos 5 e 6, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Deus não precisa endireitar a vereda de ninguém que já está andando certinho. Confia no Senhor de todo o seu coração. Não anda pela sua própria cabeça. Não se apoia naquilo que você acha que está certo, naquilo que você acha que você sabe. Reconheça o Senhor. Sabe, Deus, me ajuda aqui, que eu não sei como que eu vou fazer isso daqui. Eu sempre falo que o diabo ele não vai se aparecer nas nossas vidas como capiroto, fruto fedido. Ele não precisa fazer você mudar a sua direção 180 graus para falar que ele desvirtuou você do caminho. Se você mudar 1 grau, ó, aqui tem uma linha reta. Se você sair 1 grauzinho do caminho, lá na frente, olha o tamanho de desvio que isso vai virar. Mas aqui tá dizendo que o Senhor, Ele endireitará, Ele vai voltar você no caminho certo. Se você não confiar naquilo que você pensa, que você sabe e que tá certo. Amadurecimento também implica em você renunciar o seu vitimismo. Não existe vitimismo no amadurecimento. Sabe por quê? Amadurecimento, ele diz respeito a você desenvolver uma capacidade crítica. Que crítica? Nossa, que você faz tudo errado aí. Não, é eu olhar e pensar, essa situação aqui, ela está acontecendo por qual motivo? Vamos entender o que aconteceu antes, que me levou até aqui esse momento, e como as minhas ações é uma capacidade analítica de você raciocinar, deliberar sobre aquilo que está acontecendo e decidir como você vai resolver aquilo. Ou seja, você está exercitando a sua capacidade cognitiva para pensar e tomar decisões baseadas em dados e em fatos e espiritualmente baseados na liderança do Espírito Santo sobre a sua vida, é você aprender a deixar o seu emocional sob controle. Quer dizer que você não vai sentir nada mais? Não, você vai sentir, gente, você é um ser humano, você vai sentir pro resto da vida. Mas o amadurecimento está em entender que, apesar de como eu me sinto, qual é o melhor caminho a seguir? Apesar de ser uma pessoa guiada por Deus, eis que não recebi um anjo dizendo, vá. Não, gente, Deus, muitas vezes, Ele vai corresponder àquilo que nós estamos fazendo. Eu já contei isso daqui, eu não sei se você já ouviu, eu não sei que você está chegando agora. Teve um dia que o Senhor falou que Ele iria me ensinar a escolher. O Senhor me visitou, eu estava desempregada, eu tinha acabado de voltar de Cuiabá e eu estava com alguns dilemas profissionais, eu precisava escolher um trabalho, eu precisava encontrar um trabalho, na verdade, eu precisava escolher uma igreja para frequentar. E eu falava assim, Senhor, eu não sei o que eu faço. E o Senhor falou assim, o que você quer fazer? Eu falei assim, não, gente, foi uma conversa mesmo. Eu tava em jejum, eu tava em consagração, então eu tava muito sensível para ouvir Deus, mas eu me lembro que o Senhor falou assim, Letícia, o que você vai escolher fazer? E eu falei assim, Deus, eu sempre escolhi errado. Me mostra o caminho que eu preciso seguir. Eu não quero errar de novo. Pasme. O Espírito Santo respondeu no meu coração. Está na hora de você aprender a andar. Está na hora de você aprender a fazer as suas escolhas. Aprenda a escolher dentro da minha vontade. Deus não tem marionetes. Deus, ele poderia, assim, criar a gente tudo assim, ó, capacho, pau mandado pra fazer o que ele quer e pronto, acabou. Mas qual seria a honra disso?
Amadurecer implica em nós compreendermos que o Senhor nos fez com o poder de escolha, inclusive de obedecê-lo ou não. Deuteronômio vai colocar que eis que eu ponho diante de vocês 2 caminhos. O Senhor dizendo ao seu povo, escolha pois a vida. Olha, tem 2 caminhos na sua frente. A minha dica é que você me escolha. Mas você pode não me escolher. Ou seja, o Senhor tem interesse que nós venhamos a amadurecer para que nós conscientemente aprendamos a escolher por caminhos que vão manifestar a glória de Deus aqui na terra. Isso vai acontecer de uma hora para outra? Não vai. Se Moisés não foi isento, muito menos nós. Você quer ver uma outra pessoa que também passou pela mesma necessidade de amadurecimento? Pasme, tem gente que vai achar que é heresia. Jesus Cristo. Já falei isso daqui no último vídeo do ano de 2024, que eu estava falando sobre o nascimento de Jesus. Jesus veio ao mundo como filho de Deus? Sim ou não? Sim. Mas Jesus veio ao mundo como filho de homem? Sim também. A natureza e a essência do Deus Cristo não matou a natureza e a essência de Deus, do Jesus homem. Não matou. Jesus precisou mamar. Jesus precisou trocar fralda. Jesus precisou aprender a comer de colher. Jesus teve que aprender a ir no banheirinho sozinho. Jesus precisou aprender todas essas coisas e a Bíblia dizia que ele crescia em conhecimento e em graça. Ele ia aprendendo conforme ele crescia. Meu Deus, se Jesus teve que amadurecer como homem, o Filho de Deus, o primogênito, unigênito Filho de Deus, se ele teve que amadurecer, nós também vamos precisar. Não é porque nós tivemos um encontro com Cristo que acabou. Não erramos nunca mais. Não, agora tá tudo certo. Agora a gente ganhou aqui assim, ó, na loteria, garantia contra erro. Não erraremos. Não é verdade. Eu já falei isso daqui, lá no vídeo da culpa e da acusação, né, nesses 2 vídeos, que nós temos esse delírio de grandeza que, sabe, a gente não vai errar nunca. Só que também a gente tem esse outro delírio burro de achar que tá tudo bem eu continuar do jeito que eu tô. Porque se Deus não quisesse que eu fosse assim, ele não teria me feito assim. Não, gente, nós precisamos amadurecer. Agora, como que nós vamos amadurecer? Com humildade no coração para receber do Senhor aquilo que Ele está querendo nos ensinar. E não só na nossa vida espiritual. Deus quer que você, por exemplo, você tem um sonho de ser um empreendedor e ser um empresário de sucesso. Meu amor, não é porque você tem Deus, não, que amanhã você está prontinho para investir na Bolsa de Valores e você vai abrir lá um negócio assim na Quinta Avenida de Nova York. Você vai começar pequeno. Você quer ser fiel no muito? Você quer ser colocado no muito? Vai ser fiel no pouco. Você vai amadurecendo e você vai ganhando autoridade para chegar lá. Você quer ser um grande evangelista, ganhar milhares de almas ao Senhor? Seja fiel no pouco e você vai amadurecendo e você vai chegar até lá. Você quer ser um grande influenciador? Eu não sei qual que tem sido o seu sonho. Às vezes, você acabou de casar. E você está achando que você não vai errar? Não, você vai errar. Nós todos erraremos. E aqui eu não estou falando de pecado. Eu estou falando de cometer deslizes, igual Moisés. Gente, Moisés tinha como saber. Ele nunca tinha liderado um povo sozinho. Ele sabia o que ele fez lá no Egito, que Deus mandou ele fazer, mas agora é diferente. Agora ele tem que prover para um povo todo. Nós não podemos querer queimar a largada. Nós precisamos aprender a respeitar o processo de Deus nas nossas vidas. E entender que Deus sabe onde nós nos encontramos e Ele vai trabalhar com essa matéria-prima aqui, amadurecendo ela até que você tenha a plena capacidade de viver o chamado dele para sua vida. Jesus viveu as mesmas tentações, as mesmas provações, as mesmas dificuldades que nós vivemos nas nossas vidas. A única diferença é que Jesus sabia exatamente quem ele era, de onde ele tinha vindo
e para onde ele iria. Qual era o propósito dele aqui na Terra? Jesus sabia quem ele era. Saber quem ele é significa, ele sabia a origem dele, ele sabia a história dele, ele sabia das limitações dele, ele sabia das forças dele e ele sabia qual era o destino dele. Eu acho muito lindo quando Jesus vai convidar aqueles que estão cansados e sobrecarregados, ele fala assim: toma sobre você o meu jugo e aprenda de mim, porque eu sou manso e eu sou humilde. Gente, ele era o Filho de Deus aqui na terra. Ele poderia ter descido fogo do céu. Quando Pedro vai defender Jesus, ele fala assim: você acha que eu não posso invocar anjos aqui para me livrar? Ele era esse cara, o Filho de Deus. Mas ele fala: aprenda de mim, eu sou manso. E podendo ser tudo isso daí, eu sou humilde. Faça como eu faço. Não pule as suas etapas. Não queime as suas largadas. Mas tenha uma postura adequada perante os desafios da vida para você entender que, amor, você precisa amadurecer sim. Amadurecer como homem, amadurecer como mulher. Eu acredito, gente, que é chegado um tempo em que nós estamos vivendo o fim, sabe? Eu creio que Jesus está às portas. Eu creio, eu não tenho, né, evidências assim de revelações. A Bíblia fala que nem o filho sabe, então eu não vou falar nada aqui, mas eu creio no meu coração que nós somos a geração do arrebatamento. Eu creio que nós veremos o céu e nós veremos o Filho nas nuvens. Eu creio nisso. Mas nós, como igreja, precisamos permitir que o Espírito Santo nos amadureça no seu poder, para que nós possamos alcançar novos lugares. Paulo vai dizer à igreja de Coríntios, sim, pô, vocês estão na maior brigaiada, vocês estão parecendo tudo incrédulo, eu tava achando que vocês eram crente e eu tava prontinho para dar comida sólida para vocês, mas sabe o que vocês estão fazendo? Vocês estão brigando, então eu vou ter que ficar dando leite, ou seja, tudo que eu falei, eu vou ter que falar tudo de novo, que vocês entenderam. E nós ficamos resistindo ao Senhor, resistindo ao mover do Espírito Santo. Quando o Senhor usa alguém para falar, a gente acha que a gente tem nada para aprender com aquela pessoa, e aí deixa essa pessoa para lá. Eu acho que nós precisamos decidir, sabe, eu falei isso lá no começo do mês, estabelecer a nossa mente. Só que agora é estabelecer a nossa mente e assumir o rojão e falar assim: eu vou deixar o Espírito Santo me amadurecer, porque tem coisas sobre mim que precisam ficar para trás. Mimizeice, briguinha, intriguinha. Não, a gente precisa deixar coisas para trás. Nós precisamos deixar para trás essa nossa necessidade de estar certo o tempo todo. E quando nós descobrimos que nós não acertamos, ó céus, ó vida, que vida triste a minha. Olha como eu errei. É, amor, você errou. Mas você já pediu perdão? Vai assistir meu vídeo sobre acusação, que você vai entender o que eu vou falar agora. Já arrependeu? Faz a sonsa, levanta, vai embora e vai buscar a sua experiência naquele erro. Eu errei isso aqui, o que eu posso aprender com isso daqui? Romanos vai dizer que, portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Da mesma forma como você precisa entender hoje que Deus não chama pessoas perfeitas para realizar suas obras. Moisés não era perfeito. Pedro não era perfeito. Paulo não era perfeito. João não era perfeito. Davi, meu Deus, que vexame aquele caráter de Davi. Tudo errado com Davi, gente. Salomão não era perfeito. Noé não era perfeito. Abraão não era perfeito. Isaac não era perfeito. Jacó também outra vergonha. Todos esses homens encontraram no Senhor um espaço para amadurecer, como homem e como homens de Deus. Eu falei que eu queria te ajudar a ter um caminho mais leve. Ter um caminho mais leve não quer dizer que você está isento para viver nesse lugar de erro, tá bom? Mas você precisa escolher aprender. Se você deseja alcançar novos níveis no Senhor, novos níveis vão exigir de você um amadurecimento. Eu fui muito resistente a amadurecer, gente.
durante muito e muito e muito tempo. Eu ouvia que eu precisava amadurecer e eu não entendia, sabe? Eu não entendia. E eu me sentia muito acusada porque na minha cabeça eu era o que eu precisava ser. E eu não via qual outra possibilidade eu poderia alcançar. E o Senhor começou a permitir com que as situações se levantassem para que o meu caráter fosse aperfeiçoado. E o Senhor coloca todos nós nesse lugar. Tiago vai dizer, olha só, eu separei, eu achei que eu não ia usar esse texto, mas Tiago 1, versículo 2,4 vai dizer o seguinte: considerem por pura alegria, meus irmãos, quando vocês passarem por diversas provações. O que ele tá falando? Deus vai colocar vocês em... Vocês tudo vão passar provação. Todos vocês. Não vai ter um que vai ficar de fora. Todo mundo vai passar provação. Agora, vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Completem, pois, a perseverança para que sejam perfeitos e completos sem faltar nada. Completem quem? Completem, ele tá falando para alguém. Vocês que estão lendo aqui, o que eu tô escrevendo para vocês precisam completar a perseverança de vocês. Vocês precisam permanecer. Ou seja, Deus vai colocar vocês em situações para que vocês amadureçam e a fé de vocês não falte em nada e vocês sejam completos e perfeitos. Mas a escolha de perseverar, a escolha de permanecer, ela não é dada, é uma decisão de vocês. Quem decide se vai ser completo e perfeito é você. Quem decide se você persevera é você. Quem decide se você amadurece é você. Talvez você vai assistir esse vídeo e você perdeu aí meia hora da sua vida porque você decidiu que você vai seguir desse jeito mesmo e que eu não falei nada com nada. O vídeo de hoje é bem assim mesmo, mais confortável, mais um bate-papo mesmo. Mas eu espero no meu coração que você tenha entendido que você precisa avançar em direção ao amadurecimento. Às vezes você não é uma pessoa ansiosa. Às vezes você não é uma pessoa tão insegura. Às vezes você não é uma pessoa com traumas no seu passado. Jesus, se você tá aqui, pode ir embora, porque eu só falo dessas coisas. Tá tudo bem com você? Opa, você já tá no novo nível, pode ir. Aqui eu tô falando com outras pessoas. Mas mesmo que você seja uma pessoa bem estabelecida, não quer dizer que você não vai precisar amadurecer. Daqui pra frente, nós temos uma escolha e eu espero que você escolha seguir por esse caminho, para que o Senhor te aperfeiçoe. Gente, nós só seremos plenamente santos no céu. Enquanto nós estivermos aqui na terra, vai ser nossa batalha até o fim para a santificação e crescimento no Senhor e no conhecimento do seu poder. É isso o vídeo de hoje. Um vídeo simples, meio assim, desconstruído, sem roteiro, meio eu falando com você, o que o Senhor tem falado comigo mesmo. Eu reconheço, Letícia, que existem muitas áreas que eu preciso sim amadurecer, principalmente na minha capacidade de ouvir os feedbacks honestos. Como alguém que foi muito atacada, muitas vezes eu tenho ainda, vou confessar aqui com você, para abrir o seu coração também, vou abrir o meu. Eu confesso que eu ainda tenho muita dificuldade em ouvir e as pessoas me devolvendo o que elas pensam sobre mim e não levar isso pro pessoal. Mas eu tenho orado sobre isso. Agora, e você? Contra o que você tem lutado? Como eu disse, nós seguiremos até o final precisando nos aperfeiçoar no Senhor. Mas eu espero que você escolha exatamente isso. Se aperfeiçoar no Senhor. Começou nossa semana com esse conteúdo assim, leve, mas não tão leve. Para dizer que eu tô muito feliz de estar aqui com você. E eu tô muito feliz com o que vem nessa quinta-feira. E eu espero que o Senhor venha falar com você poderosamente aqui nesse canal. O nosso propósito mesmo é te oferecer conhecimento, porque conhecimento é poder, poder é governo e governo é domínio. E nós queremos que você domine sobre a sua vida. Sim, o Espírito Santo te deu domínio próprio para você dominar e governar sobre a sua vida. Conhece alguém que está muito imaturo? Está precisando muito de uma atitude mais humilde? E Jesus vai logo, ó, puxar a linha dela. Uma pessoa que precisa ouvir uma palavra dessa. Uma palavra assim, bate, mas não bate tão forte. Manda pra essa pessoa. Não esquece de me seguir no Instagram, @LeticiaErdi. Não se esquece de me seguir aqui também, né? Pelo amor de Deus. Comenta o que você achou. Gente, por favor, preciso de dúvidas.
O que você acredita que é ou não é pecado? Nós vamos falar sobre o pecado, nós vamos aprender a denunciar o pecado e confessar o nosso pecado. Quando nós confessamos o nosso pecado, nós tiramos da nossa frente aquilo que está nos impedindo de avançar. Mas como que a gente pode fazer isso se a gente não sabe que está errado, não é mesmo? É por isso, vamos amadurecer e vamos vencer os nossos maus hábitos no Senhor, tá certo? Um grande abraço, um beijo no seu coração. Vejo você na quinta-feira a partir das 5 da tarde. Um beijo, fui!